Bom dia a todos, iniciando mais um vídeo correspondente à nossa aula sobre os limites da jurisdição nacional e cooperação jurídica internacional. Lembrando que na última aula nós terminamos os tópicos sobre a LINDB e fizemos a complementação do conteúdo, deixando um exercício lá disponível para vocês no Google Classroom. Então, por favor, alunos, peço que vocês, com atenção, pode ser feito em dupla, vocês iniciem esse exercício e eu também estou disponível para tirar dúvidas. Sexta-feira, às 19 horas, eu vou fazer uma live com vocês e a gente vai poder discutir mais coisas também através dessa live. Hoje, nossa aula de hoje, eu vou me concentrar em dois tópicos sobre a questão da jurisdição brasileira e a jurisdição privativa ou exclusiva, e a jurisdição que a gente chama concorrente. Primeiro, quando a gente está falando de jurisdição, a atividade jurisdicional é uma atividade típica estatal, ou seja, a atividade jurisdicional é um exercício da soberania estatal. Então, por várias razões, os estados, cada estado vai fazer isso, vai definir as situações de apreciação de suas próprias lides, o que ele vai considerar importante de serem efetivamente contemplados pelos seus ordenamentos jurídicos e através do exercício da sua atividade jurisdicional. Se a gente pega lá o CPC, ele vai colocar lá no artigo 16, a jurisdição civil é exercida por juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código, Então, a jurisdição como atividade típica estatal no exercício da atividade soberana, certo? Essa é uma reprodução que a gente já tinha lá no Código do Processo Civil de 1916. Cada modelo estatal, ele vai ter suas próprias regras para definir com o exercício da atividade jurisdicional. Quer dizer, as situações em que ele chama a atividade jurisdicional para o seu território, em oposição às situações em que ele permitiria que jurisdições estrangeiras apreciem e, eventualmente, eles vão fazer a homologação de sentença estrangeira. Quer dizer, a definição da jurisdição, a atração territorial de cada país vai ser feita conforme as regras definidas por seu próprio país. No caso do Brasil, a gente tem dois grandes grupos de atividade jurisdicional. As atividades que são exclusivas do Poder Judiciário brasileiro, as causas que somente são válidas se forem apreciadas pelo Poder Judiciário brasileiro, não permitindo que nenhuma justiça estrangeira reconheça e posteriormente venha a homologar. Então, as situações de competência que a gente chama competência exclusiva e as situações de competência concorrente. Significa o quê? Quando a mesma causa pode ser apreciada pelo Poder Judiciário brasileiro e por um Poder Judiciário estrangeiro. Inclusive, é uma coisa muito interessante que muitos alunos eles sempre ficam duvidando, é a questão da litispendência. Nós não temos litispendência internacional, Então, o que é litispendência internacional? O fato de uma causa estar sendo apreciada por um tribunal estrangeiro prejudica que a mesma causa, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou ainda uma causa conexa, seja também apreciada pelo Poder Judiciário brasileiro? Não. As causas no país estrangeiro e no Brasil, elas podem correr em paralelo, sem prejuízo de interferência de uma jurisdição na outra, a não ser que exclusivamente haja um tratado internacional sobre a matéria e esse tratado internacional, ele pactue efetivamente a litispendência. É isso que a gente vai ter. No caso, aqui no artigo 24, a ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência, não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais ou em acordos bilaterais em vigor no Brasil. O artigo 24 do CPC de 2015 praticamente reproduz o artigo 90 do CPC de 73. Então, a ideia de não ter litispendência não é algo novo dentro do nosso cenário jurídico, certo? Então, uma causa pode ocorrer no Brasil
e ser processada no Brasil, como também ser processada no estrangeiro com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, a não ser que a gente tenha um tratado bilateral sobre a matéria. Como também, em parágrafo único, a pendência de causa perante jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir os efeitos jurídicos no Brasil. Uma sentença judiciária estrangeira só vai produzir efeitos no Brasil depois do processo de homologação. Significa o quê, professora? Quer dizer, eu posso ter uma causa no exterior e uma causa no Brasil sobre a mesma matéria sem que a causa do exterior prejudique o segmento da causa brasileira e vice-versa? É exatamente assim. Inclusive, né, se a causa que tramita perante o tribunal estrangeiro venha a ter solução, né? Essa solução ela pode ser trazida para o Brasil, mas ela não vai ter validade de forma imediata. Ele somente vai ter validade após o processo de homologação de sentença estrangeira, que é um processo que ocorre no STJ, que vai ser o assunto das nossas próximas aulas. Então, significa o que é isso? Que esse processo está correndo paralelo a um processo brasileiro, eu posso ter um processo de homologação perante o STJ, e esse processo de homologação perante o STJ, se ele concluir-se primeiro, o que significa se a sentença estrangeira houver sido homologada e esse processo de homologação chegar a ter o trânsito em julgado, aí sim, com a homologação da sentença estrangeira pelo STJ, é que a gente vai ter um prejuízo ao processo no Brasil. Nesse caso especificamente, o que é que vai acontecer? O processo no Brasil, ele vai ter uma situação de coisa julgada. Então, tendo coisa julgada, ele vai prejudicar o todo ou a parte do processo no Brasil. Por exemplo, se for um processo absolutamente idêntico, que for uma situação de litispendência, ele prejudica o segmento do processo no Brasil. Se for um processo, por exemplo, conexo, ele vai prejudicar efetivamente aquela parte que vai existir uma conexão com o que está sendo apreciado na jurisdição nacional, certo? Então, regra geral, a gente pode ter um processo no estrangeiro e um processo no Brasil sem que um venha prejudicar o segmento do outro. Então, voltando para a situação lá, que peço para vocês darem uma olhada no CPC, Código de Processo Civil, a partir do artigo 21, e ter muito cuidado com o material que vocês vão estudar, porque o CPC de 2015, ele modificou, em parte, a competência do Poder Judiciário brasileiro, tanto as competências que a gente chama concorrente, como também prejudicou as situações de competência exclusiva. Então, eu peço para vocês terem atenção em relação à atualização do livro que vocês estão portando, para vocês não terem nenhum tipo de prejuízo, né? Responder uma questão errada simplesmente porque essa questão ela não foi exposta com a atualização necessária. Então, regra geral, quando a gente diz que a competência é exclusiva, significa que somente o Poder Judiciário brasileiro pode apreciar aquela matéria. Aquela matéria ela não pode ser apreciada por nenhum outro sistema jurídico, ou seja, ou mesmo que ela venha a ser apreciada por outro sistema jurídico, ela não pode ter validade no Brasil, quer dizer, ela não pode ser homologada pelo Poder Judiciário brasileiro. Exemplo, as ações relativas a imóveis situados no Brasil, né? Então, quando a gente pega lá o artigo 24 dele diz: compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, a ação, ela está tratando sobre imóveis situados no Brasil? Tá. Quem vai apreciar essa ação é exclusivamente o Poder Judiciário brasileiro. Então, são a questão de hipotecas, compra e venda de imóveis, né? Então, somente o Poder Judiciário brasileiro vai poder discutir esse assunto. Então, não adianta aquele processo ser proposto no exterior, porque mesmo que eu tenha uma resolução de mérito de forma positiva, ele não vai poder ser homologado no Poder Judiciário brasileiro, porque é uma competência exclusiva do Brasil. Professora, isso ocorre em todos os lugares? Não sei dizer. Cada ordenamento jurídico vai ter suas próprias regras de fixação de competência. Então, no nosso caso, por uma questão de
proteção às relações soberanas ao território brasileiro, a gente tem um sistema de que as ações de imóveis relativos situados no Brasil somente podem ser apreciados pelo Poder Judiciário brasileiro. Outro caso diz, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação do testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, o que acontece? Nesse caso especificamente, você está imaginando o quê? A pessoa é domiciliada fora do Brasil, é uma pessoa que tem patrimônio no Brasil e um patrimônio no exterior. O que ocorre? Para todo o patrimônio que existe no território brasileiro, sejam bens móveis, sejam bens imóveis, eles necessariamente precisam ser inventariados, quer dizer, pode ser um inventário em cartório ou como também pode ser um inventário judicial, depende do caso. Mas o que ele está fixando aí? Ele está atraindo a competência para dizer que necessariamente nesses casos a apreciação será do Poder Judiciário brasileiro, será competência exclusiva do território brasileiro. Então, as ações relativas a inventário e partilha de bens, quer dizer, em matéria de sucessão hereditária, quer dizer, processo sucessório de bens situados no Brasil, necessariamente devem ocorrer no Poder Judiciário brasileiro, certo? Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação do testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil. Então, isso daqui está muito fácil. Então, por exemplo, vamos imaginar aí o nosso caso de Gugu, que foi um dos casos que a gente colocou para vocês resolverem aí. O processo relativo aos bens situados no Brasil, eles devem ser trazer para o Brasil. Então, a gente vai ter aí o processo de confirmação do testamento particular, que necessariamente vai ser no Poder Judiciário. Por quê? Porque, no caso, nós temos menores, certo? Após essa confirmação do testamento, ele vai proceder ao procedimento sucessório e à transferência patrimonial decorrente desse procedimento sucessório, certo? Nesse caso daí, a gente vai ver o quê? O Poder Judiciário brasileiro vai ser competente para os bens situados no Brasil. Os bens situados fora do território brasileiro, como, por exemplo, bens que tem aí nos Estados Unidos, o que é que vai acontecer? Esses bens serão regulados pela legislação americana, como também eles vão seguir os procedimentos aplicáveis no país, nos Estados Unidos, né? Ou a gente também não sabe qual é a natureza do patrimonial e como é que ele organizou efetivamente essa sucessão, certo? Outra coisa assim que causou muita estranheza foi a introdução do artigo 23, inciso 3º, relativo a divórcio, separação judicial e dissolução de união estável. O divórcio, a separação judicial e a dissolução de união estável, a gente já tem uma jurisprudência muito consolidada no STJ, dizendo que mesmo os divórcios, separações judiciais e dissoluções de união estável que tinham sido ocorridas no estrangeiro iam ser homologadas pelo STJ e produziriam todos os efeitos jurídicos no Brasil. Inclusive, quando tenha patrimônio no território brasileiro, certo? Mas o novo CPC, ele atraiu essa competência, fixou essa competência, necessariamente pedindo para que a partilha de bens, ele não está falando em si do fim da relação de casamento, da união estável, ele está falando do processo de partilha. Então, em relação aos bens situados no Brasil, a partilha de bens deve ser feita no território brasileiro. Então, está lá no inciso 3º. Em divórcio, separação judicial e dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território brasileiro, fora do território nacional. Então, mesmo nesses casos aí, a semelhança que a gente viu nas outras situações, o Brasil ele teve uma necessidade de resguardar essa competência como forma de proteção, não sei se ao nacional brasileiro ou uma questão da proteção dos bens, né? Mas aí a gente tem
esse inciso, né? Mesmo considerando que seria algo desnecessário, por quê? Porque no caso daí a gente vai imaginar que a gente pode ter inclusive dois processos. Um processo de homologação de sentença estrangeira para homologar o divórcio, né, que é o fim da relação jurídica conjugal, e depois a gente vai ter que abrir um outro processo no território brasileiro justamente para proceder essa partilha de bens. Professora, onde é que essa partilha de bens deve ser processada? No lugar em que eu tenha esses bens. Então, especificamente, deve ser processada. Pode ser em cartório, né? Ou pode ser efetivamente no Poder Judiciário, se for o caso, mas eu vou processá-la isso no lugar da situação desses bens, certo? Então, nós temos essas duas situações. Outra coisa interessante que a gente vê aqui é o artigo 21. No caso, especificamente, o artigo 21, ele corresponde praticamente à totalidade do artigo 88 o CPC de 73. No artigo 21, a gente tem: compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que? Observe que o artigo 23, ele está falando que compete exclusivamente. No caso do artigo 21 e artigo 22, a gente não tem exclusividade do processamento da ação, né? Nesse caso do artigo 21 e do artigo 22, a gente vai ter o quê? No caso, a gente vai ter a situação de competência concorrente. Significa que a causa, ela pode ser processada no Brasil, mas ela não obrigatoriamente deve ser apresentada no território brasileiro. Então, no caso do artigo 21, a gente tem o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, esteja domiciliado no Brasil. Observação é o parágrafo único. Para fins do disposto no inciso 1, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência filial ou sucursal. Então, o Brasil é competente para processar se o réu for domiciliado aqui, quer dizer, no caso, uma pessoa física. Mas se for pessoa jurídica, né, além das situações disso, a gente tem, se tiver agência filial ou sucursal, também é competente para essa ação ser processada no Poder Judiciário brasileiro. Inclusive, já coloquei uma questão na prova e muitas vezes os alunos, assim, porque a empresa é estrangeira, quer dizer, tem uma sede no estrangeiro, mas o fato de ter um simples escritório, quer dizer, um estabelecimento permanente no território brasileiro, ao Brasil também será ampliada essa sua competência. Então, o Brasil é competente para o réu domiciliado no território brasileiro, beleza? Outra situação, no Brasil tiver que ser cumprida a obrigação. Então, a ação, se a gente estiver imaginando que foi um negócio jurídico, que ele foi feito no estrangeiro, mas ele vai produzir resultados no Brasil, então, no Brasil, a gente vai ter a situação que o Brasil vai ser competente para processar. Por exemplo, um contrato internacional em que existe entrega de coisa certa e essa entrega da coisa vai ser no território brasileiro. Outra coisa, o fundamento da ação seja fato ou ato praticado no Brasil. Quer dizer, se trata o fundamento da ação, quer dizer, a ação se origina de algum acontecimento no território brasileiro, seja um fato jurídico estrito sensu, quer dizer, um acontecimento, por exemplo, um acidente, né, que é um acontecimento eventual, seja ainda, por exemplo, um ato praticado, por exemplo, a assinatura de um contrato. Também a gente tem competência do Poder Judiciário brasileiro. Eu, particularmente, não vejo nenhuma dúvida em relação ao artigo 21 e o artigo 23. O que eu acho efetivamente que causa dúvida é o artigo 22, que não tem correspondência com o CPC de 73. O artigo 22, ele fala ainda uma ampliação, ele traz 3 novas situações de competência, né? Que é a situação, 3 novos, compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar que, achei primeiro a redação aí extremamente equivocada, né? Porque ele poderia ter incluído no bojo do artigo 21 as três novas situações de competência sem utilizar um artigo 22 e colocando esse ainda. Então, a tecnia legislativa aí está patente. Fora isso, é um artigo que pode suscitar dúvidas, né? Primeiro, né? A situação que ele vem contemplar é a ação de alimentos. A essa situação da ação de alimentos, ele só estendeu um benefício geral a uma situação que a gente já tinha enquanto benefício específico. O Brasil é signatário da Convenção de Nova York sobre Prestação Alimentar, como também é signatário de uma convenção no âmbito das Américas. Então, essas convenções dizem o quê? Né? Que o Brasil se compromete em tomar as providências jurídicas necessárias ao cumprimento da obrigação alimentar.
O artigo 22, inciso 1, ele vai falar, compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações, né, de alimentos, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Quer dizer, se trata de um alimentante, né, que tenha residência no território brasileiro, o Brasil pode iniciar o processo, ele pode, no Brasil, ser apresentada essa ação. Obviamente, ainda, por a gente ser signatário dessas convenções, a gente vai ter os benefícios processuais. Significa que as cartas rogatórias vão ser gratuitas, como também a gente vai ter autoridades intervenientes em todos os países signatários. E no âmbito ainda da Latinoamérica, né, a gente ainda vai ter uma situação específica que vai se aplicar o direito mais favorável ao alimentando, certo? Outra situação ainda é o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como a posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Quer dizer, se o réu tiver como cumprir a obrigação alimentar a partir de bens disponibilizados no território nacional, então a gente também estaria numa situação de competência do Poder Judiciário brasileiro. Outro caso é em relação a uma grande discussão que a gente tem em relação às ações de consumo, à proteção do consumidor. A princípio, né, as ações de consumo deveriam ser propostas no domicílio do réu, ou seja, o domicílio do fornecedor, né, ou do prestador de serviço. Mas o artigo 22, ele chama essa competência para o Poder Judiciário brasileiro, dizendo que no inciso 2, decorrentes da ação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Quer dizer, o consumidor domiciliado no território brasileiro, ele pode propor essas relações de consumo, mesmo que a gente esteja numa relação de consumo com traço de estrangeiridade. Quer dizer, quando a gente tiver numa relação de consumo em que o fornecedor do serviço ou ainda da mercadoria não esteja situado no território brasileiro, né? Então, no Brasil, a gente vai poder propor essa ação. De certa forma, essa competência ela pode dar um certo alívio em relação ao consumidor brasileiro, mas isso não significa que efetivamente a gente consiga, né, proteger esse consumidor no âmbito internacional, até porque a gente tem ainda carente de um sistema internacional de proteção do consumidor, certo? O que a gente tem em relação a esse consumidor é essa possibilidade de que ele possa demandar do Poder Judiciário brasileiro, mas ainda ele vai ter que cumprir todas as outras etapas, como carta rogatória e tudo isso que efetivamente ele é extremamente custoso para o consumidor, quer dizer, algo que demanda, né, uma energia processual, como também ele demanda um investimento financeiro para que ele possa efetivamente chegar a um resultado pretendido. O artigo 22, inciso 3º, ele na verdade, ele amplia muito a situação de competência, em que as partes expressam tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Nesse caso, ele está falando de cláusula de eleição de fórum ou ainda uma situação chamada forum shopping. O que significa cláusula de eleição de fórum? Quer dizer, quando as partes pactuam que vão submeter à jurisdição brasileira. Ou ainda as situações de forum shopping, quer dizer, quando a ação é proposta pelo Brasil, apesar do Brasil ser competente, decorrido o prazo para efetivamente a ação ser questionada, né, por incompetência, o Poder Judiciário, a parte silencia. Então, a gente tem automaticamente aí uma prorrogação da competência, certo? Então, são situações em que a gente mais ou menos tem a competência do Poder Judiciário brasileiro sobre a matéria, certo? O interessante nesse caso também é que o CPC de 2015, ele inseriu o artigo 25, que refere-se à cláusula de eleição de fórum, né? A cláusula de eleição de fórum que está lá no artigo 25, ele vai o quê? Ter a cláusula de eleição de fórum como uma alternativa ao afastamento da jurisdição brasileira. Então, o artigo 25 diz, não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de fórum exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguida pelo réu na contestação. Olhe, arguida pelo réu na contestação, por quê?
Porque, no caso, o CPC de 2015, ele acabou com a exceção de incompetência. Então, a exceção de incompetência, ela não é mais um procedimento específico, ela, na verdade, é uma preliminar que deve ser arguida na contestação. A contestação é o único momento processual em que a gente tem para arguir essa preliminar. Não arguida na preliminar, a gente vai ter uma prorrogação de competência e, automaticamente, o Poder Judiciário brasileiro vai ser competente para processar a ação. Obviamente, as situações do artigo 25 não vão ser aplicadas às situações de competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro, que são somente 3, né, minha gente? As ações relativas a imóveis situados no Brasil, as ações relativas à confirmação do testamento particular, inventário e partilha, quer dizer, todo o processo sucessório de bens situados no território brasileiro, como também a partilha de bens decorrentes da dissolução de união estável, separação judicial e divórcio se eu tenho bens no Brasil. Então, essas 3 situações não admitem cláusula de eleição de foro, mas todas as situações de competência concorrente, elas admitem, inclusive, né, o próprio Convenção de Viena sobre Contratos Mercantis, ele valoriza tanto a cláusula de eleição de foro como a cláusula de eleição da lei aplicável, porque seria algo que respeita enormemente a autonomia da vontade dos contratantes, certo? O artigo 25, ele ainda fala do parágrafo 2º. Na verdade, ele está falando ali só em relativo efetivamente a como deve ser arguida na contestação a preliminar de incompetência do juízo. Olha, o artigo 25, apesar da doutrina jurídica há muito tempo reivindicar que a cláusula de eleição de foro afastasse a jurisdição brasileira, esse caso somente foi aceito a partir da inserção desse artigo 25 no CPC de 2015. Antes disso, era uma reivindicação doutrinária, uma discussão doutrinária, mas não era algo que efetivamente tivesse ressonância. Apesar de que, teve até um aluno meu que fez uma monografia sobre isso, que ele comparou a cláusula de eleição de foro, que à época não era regulada, com a situação específica de eleição da arbitragem, né, quando as partes pactuam a arbitragem. Lembrando que o pacto arbitral, né, seja a arbitragem brasileira, seja a arbitragem estrangeira, o que nós consideramos uma arbitragem estrangeira? Toda arbitragem que a sentença arbitral seja proferida fora do território brasileiro é considerada uma arbitragem estrangeira, tá certo? Então, para a gente considerar que a arbitragem seria uma arbitragem nacional, eu preciso efetivamente que a decisão arbitral seja prolatada no território brasileiro. Então, a cláusula arbitral já era uma coisa antiga no nosso sistema jurídico, que a gente admitia efetivamente que essa cláusula arbitral ela tivesse validade e ela afastasse a apreciação do Poder Judiciário. E a eleição de foro era uma coisa que a gente silenciava, mas como o CPC de 2015 ele prevê especificamente esse artigo 25, a gente tem que a cláusula de eleição de foro afasta a apreciação pelo Poder Judiciário daquela cláusula em que a gente tenha situações de competência concorrente. Lembrando, as situações de competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro não podem ser objetos de cláusula de eleição de foro. Tá certo? Essa aulinha, assim, eu fiz uma aulinha de mais ou menos 28, 29 minutos, né? Vai estar disponível no YouTube e vamos ver se sexta-feira a gente tenta fazer uma live para poder a gente conseguir tirar as dúvidas de vocês, alunos, tá certo? Muito obrigada pela compreensão de vocês. Vamos continuar lutando no ambiente virtual para que a gente consiga o melhor resultado para as nossas ações, né, com o menor prejuízo acadêmico possível. Vou passar outro trabalhozinho valendo 2 pontos. A finalidade que eu tenho é que a gente passe aí uns 4 trabalhos para que a gente consiga integralizar a nota, tá certo? Muito obrigada, estou disponível para responder todas as mensagens de vocês na sala do Google Classroom e um grande abraço.